Eita, Jesus maravilhoso! Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu gostaria de contar para vocês mais um dos feitos de Jesus, algo bastante incrível. Vocês vão ver o tanto que esse Deus que nós adora é um Deus extraordinário. Então vamos lá. A Bíblia diz que Jesus ele desceu do barco e saiu ao encontro dele um endemoniado. Um homem que era possesso de muitos demônios, e ele não tinha sossego nem de dia e nem de noite, e andava pelos montes gritando e nu, e morava também nos sepulcros, e ninguém poderia passar ali naquele local porque aquele homem era violento. Os demônios que estavam ali nele eram violentos e amedrontavam as pessoas. E as autoridades da cidade procuraram prender aquele homem com grilhões, com cadeias, só que ele quebrava os grilhões e quebrava as cadeias, e tudo se dava em nada. E aí quando eles viram Jesus, quando o homem viu Jesus, ele prostrou e o adorou. Então, e falou o seguinte: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que tenho eu contigo? Te conjuro por Deus que não venha me atormentar antes do tempo. Então Jesus mandou o espírito imundo sair e falou assim: qual que é o seu nome? E eles falaram: olha, nós somos muito, o nosso nome é Legião, porque somos muito. E aí eles rogaram a Jesus para que Jesus não os mandasse para o abismo, não os mandasse para a profundeza, e pediram Jesus para que Jesus permitisse eles entrar em uns porcos que estavam se alimentando ali naquele local. Então Jesus ele permitiu e eles entraram nos porcos, foi cerca de 2.000 porcos. E aqueles porcos se precipitaram ali no despenhadeiro abaixo e caíram nas águas e morreram todos afogados ali no mar. Então aqueles porqueiros, as pessoas que estavam ali apacentando os porcos, eles foram e anunciaram ali para os seus senhores e anunciaram também na cidade, e vieram uma multidão de pessoas ali. E quando eles chegaram lá, o rapaz que outrora era um endemoniado estava lá sentado, vestido, em perfeito juízo, conversando. Então todos ficaram admirados. E aí eles falaram para Jesus sair de suas terras, porque eles ficaram com medo de Jesus. Então o rapaz que outrora era endemoniado, ele rogou a Jesus para que Jesus também deixasse ele ir. Só que Jesus falou o seguinte: olha, você não vem conosco, mas volta para a sua cidade, volta para os seus parentes, volta para os seus, e vai anunciar quão grande coisa fez o Senhor por ti e como que o Senhor teve misericórdia de ti. Então aquele rapaz que outrora era endemoniado, ele entrou na sua cidade e foi visitar os seus parentes, e agora já era um homem lúcido, em perfeito juízo, e falou ali todas as maravilhas que o Senhor Jesus fez na vida dele. Aquele homem, ele foi liberto ali de uma grande legião. O que eu vejo nessa mensagem? Eu vejo nessa mensagem o tanto que Jesus Cristo é poderoso, e ele foi adorado até mesmo pelos anjos, até mesmo pelos anjos maus, até mesmo pelos demônios, eles o adoraram. Quando eles viram Jesus, eles correram e o adoraram. E depois depois que eles adoraram a Jesus, eles fizeram 2 pedidos e Jesus lhes atendeu. O primeiro pedido que eles fez foi o seguinte: não nos expulsa, não nos manda para as profundezas, não nos manda para o abismo. E Jesus não mandou. Depois eles falaram o seguinte: olha, permita que nós entramos naqueles porcos. E Jesus permitiu. Então Jesus ele é um ser tão poderoso, um ser tão magnífico, que é adorado até mesmo pelos demônios. Aquele rapaz, ele vivia uma história muito triste. Todo mundo sabe que aquele rapaz ele foi possesso ali por uma legião ali, cerca de 2.000 demônios. Então eu falei para você, quando eu falei em outra mensagem lá atrás, eu falei que Lúcifer não tem corpo. Quando eu falei que ele não tem corpo, eu quis dizer que ele não tem corpo físico. Da mesma forma, os anjos maus, que são chamados de demônios, eles também não têm corpos físicos. É por isso que eles se dão o luxo
de entrarem todos ao mesmo tempo em um só corpo físico de um ser humano, porque eles não têm corpo físico. E todo mundo sabe na lei da física que dois corpos não podem ao mesmo tempo ocupar o mesmo lugar, mas eles são seres sobrenaturais, por isso que eles conseguiram essa façanha. Então aquele homem, ele teve ali a mesma força de Sansão. Uma coisa interessante que eu observo é que o diabo ele quer copiar Deus em tudo, né? Deus ele tinha um servo muito poderoso no tempo dos juízes, que era Sansão, e teve um poder tremendo. E agora o diabo usando aquele rapaz com uma força tremenda igual a força de Sansão, né? Então o diabo ele quer copiar Deus em tudo, mas é uma copiaçãozinha muito barata, né? Então vamos lá. Aquele rapaz, ele tinha uma vida muito atormentada durante ali, creio eu que durante ali a sua adolescência, durante ali a sua juventude, ele perdeu grande parte da sua vida morando ali em sepulcro. Ele se cortava com pedras, ele andava nu e era uma pessoa mal cheirosa, com certeza, se alimentava mal, morava em sepulcros e vivia ali uma vida triste. Era uma pessoa menosprezada pela sociedade e era também um problema para a sociedade. Então quando Jesus chegou ali, que eu já falei a história, aquele rapaz ele foi liberto e ficou em perfeito juízo. E agora ele quer ir também com Jesus. Jesus não permitiu. Por que Jesus não permitiu? Porque Jesus ele queria fazer daquele rapaz ali um missionário, e também ele queria indenizar aquele rapaz por todo o tempo de sofrimento e tudo que aquele rapaz tinha feito de ruim para as pessoas. Ele tinha agora uma oportunidade de se regenerar com as pessoas. Ele falou de Jesus, falou dos feitos de Jesus na sua vida e todos se maravilharam. Aquele rapaz se tornou um grande missionário. Há pregadores que falam que depois o apóstolo São Paulo chegou naquela região e não foi preciso pregar mais para aquelas pessoas, porque todos já estavam evangelizados ali pelo aquele rapaz. Algo extraordinário, né? Jesus Cristo é um Deus maravilhoso. E agora uma pergunta, um rapaz que eu trabalho com ele, chama Marcelo. Ele é caminhoneiro, um pai de família exemplar, um homem super apaixonado pela família, e ele tem visto aí os vídeos. E aí um dia nós andando ali no caminhão, ele viu uma pessoa que estava andando ali na margem da BR, vivendo ali uma vida escravizada, todo maltrapilho, barbudo, e ele perguntou: o que leva a pessoa a isto aí? Então vamos lá para esta pergunta: o que leva um ser humano a ser possesso ali por uma legião ali de cerca de 2.000 demônios? Então o que leva uma pessoa a este nível? Há muitos fatores que levam a pessoa a este nível, mas eu vou falar algumas. Uma delas é aquela pessoa que ela não dá muita moral para as coisas de Deus e só dá lugar para o inimigo. Eu quero dizer uma coisa para você. Muita gente fala que o inimigo ele é fraquinho. Ele não é fraquinho. Se você dá lugar para ele, ele se torna um monstro poderosíssimo na sua vida para te destruir. Por quê? Porque para começar ele não anda só, e ele usa agentes poderosos como a droga, usa bebidas, ele usa até o sentimento das pessoas, usa mulheres. Então ele é um ser muito inteligente e ele é psicólogo por excelência. Então nós não devemos brincar com ele. E ele, dentro da legalidade, ele se torna terrível. Se a pessoa dá legalidade para o inimigo, ele pode chegar a este nível. Essa é uma das razões. E a outra é aquela pessoa orgulhosa, a pessoa que ela está passando por um certo problema psicológico, mas ela não quer ajuda de ninguém, ela não procura ajuda de ninguém. Ela é uma pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa tímida. Toda pessoa tímida tem que ter muito cuidado para não se tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que
que tem vergonha de precisar das pessoas, tem vergonha de se abrir para as pessoas e tem vergonha de dizer que precisa das pessoas. O orgulho fala mais alto e a pessoa pode chegar a este nível. Uma das razões é o orgulho. E a outra razão também por que aquele rapaz chegou àquele nível é porque ele também foi escolhido para manifestar a glória de Deus. Ele foi escolhido para manifestar a glória de Deus. Então, e também pode ser por todas as razões. Então só Deus sabe falar com riqueza de detalhe o porquê de ter acontecido aquilo. Mas há muitos fatores que levam a pessoa a chegar a esse nível. O certo é que aquele rapaz, ele foi liberto e Jesus também indenizou ele por tudo que aconteceu na vida dele. Agora ele não era mais um perturbador, agora ele era uma pessoa que todo mundo queria sentar do seu lado e ouvir a sua história. Se tornou, portanto, ali uma celebridade, uma estrela ali naquela cidade. Então é isso que Deus faz nas nossas vidas. Então vale a pena servir aí esse Jesus maravilhoso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante ele. Então você viu aí uma prova de que até os demônios se prostraram perante ele e o adoraram. Então não resta dúvida que só Jesus Cristo é Senhor, só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Eita, Jesus maravilhoso!